do ano eu falei lá no Ciência Política. Você lembra, Ari? Lembro. Que a Michelle era o nome. Não, Nájila, a cartela com as pesquisas, que eu pedi para você separar. Primeiro é a força do bolsonarismo. A força do bolsonarismo. Ah, o Bolsonaro, não sei o que, tá politicamente ruim, não vai para lugar nenhum mais, tá inelegível, não tem força. Olha aí o que é que a pesquisa da... Não, essa não. Primeira outra. Datafolha. Datafolha, Alice. Primeira Datafolha sobre bolsonarismo e petismo. Por favor, Ari, Primeiro, leia. Só um pouquinho aí, Ciro. Calma, já. Vai lá, Ari. Petistas versus bolsonaristas. Empate técnico. Petistas, 29%, bolsonarista, 25%. Esse aí é o seguinte, o Datafolha perguntou aos brasileiros se eles se consideravam petistas ou bolsonaristas. Olha os números, 29 petistas, 25 bolsonaristas, 21 neutros, mais próximo do petismo 11, mais próximo do bolsonarismo 7. Essa pesquisa foi feita a semana passada, o número é de hoje, 8 meses depois dele sair do governo e com esses salpicos todos, com erário público e com tudo que foi falado até agora. Aí você vê, entre esse grupo aí, que é 1 em cada 4 brasileiros se diz bolsonarista, minha gente. 1 em cada 4 brasileiros. Dentro desse grupo, presta atenção aí o que diz o Pulso Globo, que é outro instituto que pesquisou entre os eleitores bolsonaristas quem é que eles preferem para presidente. Olha aí, Ari. 29% preferem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. 28%, Michele Bolsonaro, a esposa de Bolsonaro. E 13%, Sérgio Moro, aí senador Sérgio Romeu Moro. E outros. O governador mineiro Romeu Zema, 5%. E alguns dos filhos dele, 5%. Agora me digam aí, o Valdemar tem ou não tem razão em apostar na Michele, Silas? Primeiro, que muitos apostavam que o Valdemar queria apenas o fundo eleitoral milionário e que queria apenas eleger dezenas de deputados e ter o maior partido do Brasil. E que se o Bolsonaro perdesse a eleição, ele chutava o Bolsonaro. O Bolsonaro, eu quero dizer, ele foi um dos que pensou isso. E não. O Valdemar é homem, ele pode ter tido seus erros lá naquele negócio do mensalão do PT, já pagou, o Zé Disseu comprava deputado com dinheiro no saco, era uma esculhambação danada. Mas o Valdemar, eu já fui deputado do PL, conheço ele e ele vai investir nisso. A Michele, como você falou até da economia. Eu não votei no Bolsonaro, eu votei no Lula. Então eu votei no Lula, eu quero ser claro. Tem vídeo meu aí pedindo voto pro Lula. Agora eu tenho o direito de me arrepender. Então o Bolsonaro, e não votei no Bolsonaro por causa da sacanagem das vacinas. Mas o país financeiramente, o emprego do país esteve bem, as empresas estiveram bem, meu amigo, tá uma falência danada dele quebrando, tu é doido, as portas fechando. É verdade que melhorou os preços da alimentação, mas as empresas estão fechando. Só um minutinho, patrão. Não é que se a gente for para a economia... Para me chegar lá. Então, eu acredito que ele deixou um legado. Você pode ver, nessa pesquisa Datafolha, que também a aprovação do presidente Lula chegou a 38, me parece, ou é 37, né? A aprovação do governo dele. 38, e a desaprovação 31, também muito perto. E a aprovação do presidente é no Nordeste, entre analfabetos e pobres, que depende do Bolsa. Então, hoje tem uma diferença. O eleitor do Lula é uma grande maioria que depende do Bolsa Família. E me parece que quer que eles continuem dependendo do Bolsa Família. Falou e não falou da Michele aí, que é o caso da... Então, já que você quer que eu fale da Michele... que é a manchete... eu não acredito que ela é a candidata. Pronto, tá aí. Entendeu? Pronto. Eu acredito que o candidato é o Tarcisão. Certo. Porque está fazendo um bom trabalho. É um cara que vai conseguir unir o centro-direita, a direita mais tranquila, que eu quero dizer. A direita que não é terraplanista? Não, é a direita mais tranquila, digamos assim, certo? E agora, ela dava uma ótima vice-presidente. Dava uma ótima vice-presidente. Aí é imbatível. Aí é comprar o terno pro Tarcísio. Ele de presidente e ela de vice. Além do Silas, alguém quer comentar a coluna? Eu quero. Pois não, Ari. Vamos lá. Primeiro,
Anfigúrico é incompreensível. Segundo, insalutífero é que não faz bem à saúde. E estupefaciente é que provoca assombro, estupefação. Dito isso, eu acredito que o candidato é o governador paulista pelo seguinte, porque o candidato, sendo Tarcísio, ele leva os votos bolsonaristas e ainda parte dos neutros. E a Michele pega os votos bolsonaristas, mas não pega o neutro. E dizendo isso que o Amadeu diz aí, mas é o que eu quis dizer, eu arrudiei aqueles que queriam que eu falasse. Que a economia no governo Bolsonaro foi equilibrada. Vamos passar 10 anos foi aqui discutindo o pior ministro da economia da história do Brasil. Mas não quebrou o país está quebrando, Amadeu, por amor de Deus. Não, mas os números não dizem isso. Não diz, as portas estão fechando. Veja aí o que está dizendo aí. O Piauí tem... Abra os noticiários da economia. O Piauí está andando na contramão, gera mais emprego de qualquer outro estado. Amadeu mostra, você trouxe alguns dados de pesquisas, mostra um eleitorado muito cristalizado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, mesmo em torno de uma série de polêmicas nos últimos meses, hoje mesmo tem esse caso envolvendo o celular do Anderson Torres, com mensagens de teor golpista, mensagens que sugerem um enforcamento do ex-presidente Lula, mesmo também com o baixíssimo nível dos ministros que se observou, inclusive em falas públicas durante a gestão Jair Bolsonaro, o eleitorado dele é muito cristalizado. E o nome da Michele, sim, é o nome mais forte com esse eleitorado, porque Michele percorreu o país com Bolsonaro, ela fazia uma série de eventos públicos e boa parte do desempenho que o Bolsonaro teve de recuperar votos no segundo turno das eleições de 2022 se deve à atuação de Michele Bolsonaro. Então, para mim está bem claro que para trabalhar com esse eleitorado é bem mais fácil com a Michele do que com o próprio Tarcísio, porque eu não acredito que, dependendo da avaliação do governo Lula, na véspera das eleições, eu não acredito que ele vai embarcar numa aventura de possivelmente deixar abandonar uma reeleição fácil ao governo de São Paulo para se arriscar a uma candidatura à presidência. A Marta Santos. É isso, Amadeu. Eu acho que o que eu estava pensando vai justamente com o que o Ari falou. Acho que a Michele é essa figura que é capaz de aglutinar aquele eleitorado mais extremo, o eleitorado mais radical, da direita mais radical. E já o Tarcísio, a gente já vê diversos movimentos dele com uma direita que não é tão extrema, né? Ele dialogando com alguns partidos, alguns nomes de centro, inclusive com o ministro Fernando Haddad no tempo da negociação a respeito da reforma tributária. Então, eu acho que ele é essa figura capaz de aglutinar dois polos. Já a Michele, ela é mais ligada mesmo à extrema bolsonarista, ao extremo bolsonarista, à extrema direita, na verdade. Agora eu vou ter que falar aqui. Tá dando uma microfoniazinha aqui, Nájila. Certo. Quem acompanha os grupos desses 25% de Bolsonaro, lá não tem ninguém defendendo Paulo Guedes e a economia, lá não tem ninguém defendendo o emprego, lá não tem ninguém defendendo que o país isso e aquilo, educação, saúde, segurança, zero. Lá o que se fala é aborto, maconha, e religião, que não sei o que mais lá, e é isso, é guerra cultural. Se o Tarcísio não entrar na guerra cultural, nem o Bolsonaro apoia ele. A Michele entra na guerra cultural. Quem não tiver com a guerra cultural aqui empunhando uma espada e um... Esse público se não tiver... Esse público não ganha a eleição. Ah, doutor, mas é 25%. Só esse público não ganha a eleição. Mas sem não ganha a eleição, também não ganha. E a direita não vai se submeter a isso. Se não tiver a guerra cultural, não sai do lugar. Não, ela é um grande nome. Ela é um grande nome, mas a direita vai ter que trazer um pedaço que e nesses 25% aí estão as pessoas que achavam que a empresa não quebrava, que não quebrou na época e quebrou agora. Não estão falando zero disso, mas tem. Vá nos grupos. Mas tem lá. Você conhece os grupos, eles falam zero disso. Não, eu detesto o grupo de WhatsApp. Eles falam zero disso aí. O negócio lá é dizendo que a maconha vai ser isso, que o aborto, que sei quem é abortista. Eu votei no Lula, porque ele disse que não ia permitir o aborto. Que não sei quem é comunista. E agora a ministra de saúde dele só fala em aborto. Pronto, aí, ó, você tá na vibe.